Então, opa. Vamos lá, amados, na página 68, ainda 68. Nós vamos ter aqui mais uns 32 minutos para desespero de alguns. Como mestre Jesus, vejam aí se acham a leitura. Como o mestre Jesus, todos acharam? Sim. Observemos cuidadosamente uma criança para aprender dela o que vem a ser educação. Sim, porque a educação, no seu sentido mais largo, abarca todos os passos e processos pelos quais o infante, né, ou seja, um incapaz, gradativamente é transformado. Eu não falei incapaz. Porque a palavra infante, né, quer dizer aquele que não fala, aliás. O infante é aquele que não fala. Mas não fala no sentido de não argumenta, não elabora, não discute, nesse sentido, né? Então, na opinião grega, na visão grega, o infante é aquele que não fala, ou seja, não tem valor. Eu disse que as culturas, elas têm, infelizmente, essa visão, que a criança não tem valor. É a cultura judaica, irmãos, desprezava totalmente o menino. Enquanto esse menino não passasse pelo bar mitzvah, que era aquele ritual de 12 anos, onde ele, né, tinha todo lá uma cerimônia e tal, era considerado ali uma pessoa responsável diante de Deus, a criança era desprezada. A gente vê isso nos textos bíblicos. Quando as crianças iam se aproximar de Jesus, os discípulos assim, não, Jesus não tem tempo para essas coisas, para essas pessoas e tal. Então a criança sempre foi. E não é ainda na nossa sociedade, irmãos? Não é? Eu vi foi ontem, eu acho, foi ontem. Estava atravessando assim a rua, na faixa e tal, eu parei, né? E aí passou, parecia um rebanhozinho de criança e ficou uma para trás. E a mãe falou de um jeito ali com essa criança, que ela parou, porque ela estava olhando para a moto, para mim no caso. Lógico, né? Estava certinha. Parou e ela ficou preocupada. Será que vai? Será que não vai? Eu parei. Mas ela ficou preocupada, então ela foi prudente e cautelosa. E a mãe olhou assim, mas foi ignorante. Eu falei, sua bruta. Coisa horrível, né, irmão? Por que a gente trata a criança assim, de uma forma totalmente desrespeitosa, e a gente não faz isso com um adulto? Porque a gente desconsidera a criança. Porque a gente não dá valor à criança. Porque para nós, criança não é nem um ser humano, às vezes, é tratado de uma forma muito complicada, não é? As pessoas dizem que são humildes e tal, na igreja, né? Mas é nada, mentira. E a gente detecta isso, que não é humilde coisa nenhuma, porque se uma pessoa está falando com uma criança e chega um adulto, ela não faz cerimônia nenhuma para virar as costas para a criança, para interromper a fala sem nenhuma satisfação e dar atenção para o adulto. E quem faria o contrário? Difícil, né? Eu estou falando criança, nosso filho, viu, mano? Não é uma criança, outra criança não. É com o nosso filho que a gente muitas vezes faz isso, é com a criancinha que a gente tem um afeto, né? Sou humilde, dê atenção para o pastor. Eu quero ver ser humilde quando você está conversando com criança, meu pastor, só um minuto, pastor, estou conversando aqui, só um minutinho. Deixa eu acabar o assunto. Isso aí também é um ensinamento, né? Daquele lado dos nossos pais que não podia passar no meio da conversa. Então, a gente já tem, né, toda uma... Isso, exato. É claro, né, que tem que se ter uma educação porque a criança não tem noção, né? Então a gente precisa, às vezes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes, limitá-la, né? Lógico, para não ficar se intrometendo e tal, não conversa assim. Então tem essa questão. Mas tinha uma questão exagerada, que a criança não tinha vez e não tinha voz. Opinião jamais poderia ter em nenhuma decisão da família. É lógico que a gente precisa analisar qual é a decisão, a idade dessa criança, né? Se a gente pode ir introduzindo ela aos poucos aí para que ela possa dar uma opinião ou outra. Então a gente vai tornando essa criança parte da família e humana, né? Como é, né, irmãos? Então a gente, infelizmente, ainda tem essa cultura aí muito ruim. Então vamos lá para a gente entender aqui. Consideremos a criança, né? Consideremos a criança. Tem ela um corpo humano completo, com olhos, mãos e pés, todos os órgãos do sentido, da ação e da locomoção. E não obstante, está ali inerte, sem meios de defesa, desajustada no seu berço. Quando eu estava lendo isso aqui hoje, vocês imaginam, né? Eu sei exatamente o que é isso. Um menininho lá de 20 e pouquinhos dias. Aliás, não, fez um mês e 32 dias. Que dia é hoje, meu Deus do céu? 23. 25 dias. 35 dias. Então, estou ruim da conta. Menino de 35 dias. Então, eu lendo aqui, ali, cena ao vivo e a cores, né? Falei, nossa, olha só, tem tudo.
em tudo isso aí. Ela ri, ela chora, ela sente. Tem os atributos de um adulto, né? Mas não os poderes dele. Em que o bebê difere do adulto? Só no fato de ser um bebê. Olha só. Tem corpo e membros pequenos, frágeis e sem uso voluntário. Seus pés não podem andar, as mãos sem habilidade, seus lábios não falam. Seus olhos veem, mas não percebem. Seus ouvidos não entendem, embora não ouçam. O universo no qual acaba de entrar e que o rodeia é para ele coisa misteriosa e desconhecida. Maior consideração, o estudo nos aclara que a criança é apenas um germe, não é verme, não é germe, viu? Não entenda verme não, é germe. Não tendo ainda o crescimento que lhe é destinado. E é ignorante, ou seja, não tem gnoses. A palavra ignorante quer dizer não tem gnoses, não tem conhecimento, não é? Sem ideias adquiridas. Sobre esses dois fatos descansam os dois conceitos da educação. Olha só, ou seja, a criança tem tudo isso. O que a criança tem? Potencial, não é? Se ela tem pés, então ela tem potencial para andar. Se ela tem olhos, ela tem potencial não só para enxergar, mas distinguir, discernir, de inferir aquilo que ela vê. Se ela tem ouvidos e ouve, ela tem então potencial para compreender. Mas é potencial, ela ainda não tem esses sentidos exercitados suficientemente para que ela possa usar de uma maneira adequada. E aí a gente vê que é isso levando para a educação, fazendo essa metáfora, a gente vê então aqui os dois conceitos da educação. Primeiro, o desenvolvimento das capacidades. É o que a criança tem, capacidade, potencialidade. A gente precisa fazer o quê? Desenvolver isso. Isso precisa ser desenvolvido. Da mesma forma, irmão, está pegando a metáfora da criança, mas a gente aplica isso em todo ser humano, certo? O adulto precisa ser exercitado, precisa ser estimulado, inclusive, estimulado, né? A criança que ela não é estimulada a andar, por exemplo, ela vai andar, mas tardiamente, né? Mas vai ser mais longo esse processo do que aquela que é estimulada. Um rapaz um dia disse assim, que tinha um amigo dele que andou, eu acho que, porque assim, todo mundo quer pegar o menino no colo, né? Mas esse menino acho que andou com 4 meses, porque ninguém queria pegar ele no colo, era feio demais. Então, desculpa, essa piada foi horrível, vamos voltar para cá. Eu tenho que aprender a andar, ninguém quer levar no colo. Tá bom, essa aqui eu vou editar, isso aqui não vai. Então vamos lá. Precisa ser estimulado, exercitado. O Vasco olhando para mim assim. Eu quase acreditei. Com 4 meses de andar, né? Mas vamos lá, então precisa desenvolver a capacidade, tá bom? Então isso a gente leva essa metáfora da criança, mas para todo ser humano. As pessoas precisam, irmão, ser treinadas. Provérbios capítulo 22, verso 6. Provérbios 22, 6. Vai dizer aquele versículo tão conhecido, sei que vocês não iam nem abrir, já ia citar assim, decoro, salteado. Não foi dessa vez. Não foi, falhou na memória, né? Provérbios 22 e 6. Ensina o menino no caminho. Já está até marcado. Já falamos desse versículo, né? Eu acho que eu expliquei ele assim, termo por termo, né? Ensina o menino, treina o menino, exercita o menino. Não foi isso a explicação que eu dei, não é? Não lembro, né? Tudo bem, vamos... É que a Bíblia não é minha. Ah, tá. Então, ensina o menino. Acho que estava na minha aula, quem estava com essa Bíblia. Pelo menos a Bíblia estava. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ainda quando se envelhecer, não se desviará dele, né? Ensina o menino, a palavra no hebraico aí é treina o menino. Exercita o menino. Tá certo? Então é treinar, exercitar. O que é o exercício? É o movimento repetido. É o exercício, né, repetido dos mesmos movimentos. Fazer as mesmas coisas. Então repete. É pela repetição que a gente aprende. Né? É por ouvir muitas vezes uma coisa que aquilo vai penetrando. A compreensão vai se tornando mais clara. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo de número 1, ele disse, eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. As mesmas. Porque isso é segurança para vocês. Vamos ver um texto onde Paulo também, ele fala, não é Paulo não, em Filipenses 3 e 1, é Paulo, né? Paulo que diz, mas aí tem outro texto,
que eu não lembro, mas eu lembro de Filipenses 3:1, ó. Olha aqui, irmão, isso aqui é proposital que eu estou... 3:1. É proposital que eu estou fazendo aqui, ó, para que vocês vejam. Eu não lembro do outro, porque tem outro texto que fala alguma coisa semelhante. Eu não lembro. Esse eu memorizei. Mas aqui do lado eu marquei. Então é uma referência minha. As Bíblias já têm as referências, né? Mas não existe Bíblia nenhuma no mundo igual a minha. Com certeza. E nunca existirá. Igual não. Jamais. Ela tem coisas aqui que só a minha tem. Ó, anotações lá em cima, ó, tá vendo? Estou incumbido, queimai. É a figura de sentinela do seu posto, cumprindo a obrigação. E onde vocês abrirem aqui, possivelmente página por página, ó, vai ter alguma anotação. Tá vendo? Não estou mostrando direito aqui. Ó, sempre tem alguma coisa. Se vocês pegar aqui essa Bíblia aqui de Gênesis e Apocalipse, sempre vai ter alguma coisa. Tá vendo? Ó? Onde abrir? No Antigo Testamento. Opa, esse aqui. Tá, aqui tá. Ó, tá vendo? Onde abrir, irmãos? Na minha Bíblia vai ter alguma... Isso aqui é pregação. Vai ter... Então o que acontece? Essa é uma outra forma que a gente estuda a didática, onde você faz anotações, né? Então eu memorizei um versículo, que foi o 3:1. Inconscientemente, talvez eu nem me preocupei para memorizar esse outro, porque eu sabia que quando você abrisse, lá eu teria referência. A nossa mente, ela em certo sentido é preguiçosa e ela é seletiva, tá certo? A nossa mente, ela é preguiçosa e ela é seletiva. Já pensou, irmão, se nós memorizássemos tudo que os nossos olhos vissem e os nossos ouvidos ouvissem? Já pensou? Imagina aqui, ó, olha aqui para trás de mim, que é o que vocês enxergam, e eu estou olhando para trás de vocês, que é o que eu enxergo, né? Embora eu estou olhando para lá, mas eu estou enxergando atrás por causa do reflexo lá da porta. Mas a gente tem limitações, inclusive, olha só. Nada que eu estou falando aqui é em vão e é por acaso, tá? Veja bem como que a gente precisa, inclusive, do ponto de vista do olhar do outro, porque eu sou limitado. Então o que vocês enxergam, eu não enxergo, e o que eu enxergo, vocês não enxergam, não é? Eu até estou enxergando parte do que vocês enxergam, porque eu estou usando um recurso que eu tenho, que é o reflexo. Mas imagine então que vocês estão enxergando atrás de mim. Todos os detalhes, a memória de vocês assim absorverem e gravarem, todos, mas todos mesmo. Imagine o pontinho na parede que está sujo, a marquinha lá que está em um local que você não está tão percebendo, mas o seu olho captou de alguma maneira, todos os fios que estão ligados e os que não estão ligados, a guitarra que está ali, o teclado junto com a folha, o pedestal, o copo, a bandeja, mas tudo isso aqui, irmão, todo esse cenário. Imagine quando vocês fossem indo para casa, tudo que vocês olhassem, né? Isso fosse entrando na memória e fosse ficando lá. A memória ela é inteligente, ela é seletiva. Ela vai memorizar aquilo que é importante para você, que tem algum significado para você. Olha que coisa interessante, irmãos, né? Então a nossa memória ela vai assim selecionando, descartando aquilo que não é útil, não tem utilidade nenhuma. Eu sei que de vez em quando a gente guarda algumas coisas na memória que a gente fala, nossa, que coisa, eu não guardo uma lembrança dessa. O negócio não tem nem pé nem cabeça. Eu me lembro de algumas coisas aqui que se eu puxar na memória que fazem 20 anos, 30 anos, né, 30 e tantos anos, eu lembro. Que não tem sentido. E que não tem nem porquê, nem para quê. Não tem significado nenhum, mas ficou de alguma maneira na minha memória. Agora, muitas, por exemplo, essa que me veio à memória agora, e não é que eu escolhi, irmãos. Olha que coisa fantástica. Eu só fui acionar a memória de alguma forma, veio muitas lembranças. Eu estou fazendo esse exercício involuntário praticamente. Percebe a complexidade que a gente é? Então o que me veio na memória agora? Eu tinha saído da escola mais cedo, tinha uma vaga, alguma coisa assim. Nós fomos jogar bola, mas na quadra não podia, não sei por que motivo, nós fomos jogar fora, né? Assim, brincando, bobinho, aquela coisa 3 ou 4, assim, brincando e tal. E tinha uma coluna, que era a coluna da cesta de basquete, que era de concreto, tem uma quina, o camarada meteu a cabeça assim e cortou, e o sangão descendo. Sabe por que isso ficou na minha memória? Eu não estava nem intencionando falar isso nem nada. Olha que coisa interessante, irmãos, essas coisas vão vindo, né, naturalmente. Porque aquilo para mim foi um trauma. Eu quase que desmaiei. Quem bateu a cabeça foi o menino. Quase que eu desmaiei, porque o sangue para mim era muito complicado, né, eu ver sangue e tal. Então o que acontece? Houve uma emoção aqui.
Quando existe uma emoção, a memória ela gruda. É por isso que existem os traumas. Os traumas é onde acontece algo e lá está envolvida a emoção. Você não esquece nunca mais na sua vida, irmão. E tem traumas que precisam de um tratamento muito profundo para que aquilo saia não é que saia da sua memória, mas que não tenha aquele significado prejudicial. Porque ninguém tira e fica muitas vezes no subconsciente. E muitas pessoas nem sabem porque tem comportamentos, pensamentos, medos, angústias, nem sabem, porque ela foi escondida debaixo. Existem formações, né? A criança até 6 anos, me parece, ela vai tendo esse subconsciente, onde ela vai armazenando camadas, vão se formando em cima. A psicologia explica isso. Vai se formando em cima. Então, tem memórias lá que estão no subconsciente, que ela de fato não sabe conscientemente a respeito daquilo, mas está lá no fundo, está no subconsciente. Mas de alguma maneira aquilo influencia na sua vida, no seu comportamento, nos traumas, né, que a gente chama. É por isso que mulheres, é sério isso, mulheres têm uma memória impressionante em comparação com os homens, porque a mulher ela é regida muito mais pelas emoções, então tudo para ela tem significado, no caso de vida ou morte. Por exemplo, vai que o noivo não pagou a fatura, ela não vai se explicar mais na vida dela. Nunca mais. Até ficar velho. Não vai, pode passar 10 anos. Eu confiei em você, que você eu não confio mais. Mas por que não confia mais? Porque lá 12 anos e meio atrás não era nem casado ainda. 5 horas. E assim é uma desconfiança, já não confia mais no esposo agora, depois de mais de uma década de casado. Mas é sério, irmão, é por isso que a mulher, ela grava e grava detalhes, porque o aspecto emocional é muito forte. Então quando você visualiza algo, experimenta algo envolvido a emoção, aquilo é muito difícil de você esquecer, muito difícil, né? Então é um negócio para a gente também aí atentar, tá bom? Posso prosseguir aqui, irmãos? Vamos lá. Então, primeiro é desenvolver essas capacidades, né? A gente precisa desenvolver isso. Isso só é desenvolvido pelo exercício. Mas olha só, como a minha memória não está me traindo tanto hoje. Mas você ia falar só outro versículo. Exato. É por isso que eu estou voltando aqui. O Filipenses, eu falei da repetição, né? A importância da repetição. O Filipenses 3 e 1, então, Paulo disse: resta-me, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vocês. 2 Pedro, capítulo de número 1 e verso 12. 2 Pedro, não é primeira, 2 Pedro 1 e 12. Olha que coisa interessante. Aqui também eu marquei a referência de Filipenses. 1 e 12? Segunda carta de Pedro, tá? Não é a primeira. 1 e 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Eles já sabiam dessas coisas e Paulo assim não deixaria jamais de continuar exortando eles. Olha, mesmo eles sabendo. Então, amados, há um negócio muito interessante que nós chamamos de manutenção. O que é a manutenção? É você preservar aquilo em bom funcionamento, não é? Existe a preservação, a manutenção da memória. Olha que coisa interessante. Isso aqui eu já sei, eu já aprendi, eu já pratico. Mas a gente precisa ficar lembrando disso. Qual foi o motivo, talvez o motivo maior, que fez com que Salomão, ele caísse em ele entrasse naquele declínio espiritual? Tem um porquê daquilo. Vamos pegar um texto. Ele nunca apareceu para Jesus. O cara era top, Era top, né, mãe? Era o top dos top. Ele era o top dos top. Opa, como não? Deixa eu ver aqui se eu acho. Capítulo 17, irmãos. Aonde? De Deuteronômio, desculpa, não falei o livro, né? É que eu estou pensando aqui. Não adianta, né? Não adianta a gente pensar coisa, falar com as pessoas e a gente tem um pressuposto que as pessoas estão pensando que a gente está pensando. Às vezes dá a impressão disso, né? Só um momentinho, Yuri. Não, tudo aqui tem que ser observado, irmãos. Tudo aqui tem que ser observado. Porque o processo que a gente está estudando é o processo que a gente está vivendo aqui. Verdade. Que é do ensino, que é do estudo, que é professor-aluno. Então, tudo nosso aqui vale a pena a gente lembrar. Tudo aqui é válido.
Porque a gente está aqui, além de estar tendo a teoria, a gente está tendo a própria prática enquanto tem a teoria. Que é isso aqui que a gente está discutindo, não é o que a gente está tentando fazer, não é o que eu estou tentando fazer, a didática, não é? Então a gente tem aqui, talvez essa matéria seja uma das poucas ou a única que a gente tem a teoria e a prática junto. Olha que coisa interessante. Então tudo aqui tem que ser observado. Quando eu fui buscar aqui, na minha memória eu estava preocupado com o capítulo e versículo, porque eu já sabia onde era o livro, mas não comuniquei para vocês. Somente disse, mas você não falou. Porque para mim estava tranquilo, mas eu tenho que lembrar que eu preciso comunicar tudo para vocês, aquilo que é necessário para que vocês tenham a mesma referência ou os pressupostos que eu tenho. Porque quando a gente fala com uma pessoa, a gente entende ou pressupõe que ela tem pressupostos. E o que é o pressuposto? É aquilo que é necessário para se entender aquilo que é ouvido ou falado. Então você tem um monte de verdade aqui já. Quando é falado uma coisa, você já tem tudo esclarecido. E aquela informação, aquela verdade, ela não vai ser tão difícil de compreender, porque você tem outras mais que levam a outra compreensão. Estão entendendo? São pressupostos. Então eu entendo que quando eu falo para alguém, ela já tem um conhecimento básico do que eu estou falando, e eu só estou comunicando mais uma informação que vai contribuir para a sua informação. Mas e se ela não tem aquele pressuposto? Eu julgo que tem, porque eu tenho, e eu estou comunicando. Percebe, amados? Esse processo ele é muito complexo. Quando se prega uma mensagem, o pregador ele tem um monte de coisa na sua cabeça que está claro, ele vai comunicando algumas coisas. Mas e quem está ouvindo? Conhece o que ele está falando? Estou falando dos crentes e principalmente os crentes muito mais, né? Porque quando ele fala lá sobre algumas figuras do Antigo Testamento e pega algumas falas e tal, os crentes sabem da história do Antigo Testamento, da história de Israel, mas a maioria não sabe, né? Então vamos lá, capítulo 17, versículo de número 14 em diante. Eu vou encurtar aqui o negócio, tá? Verso de número 16 em diante. Então, capítulo de Deuteronômio, capítulo 17, verso 16. Até o verso 19 ou 20. Diz assim, porém, isso aqui era os deveres para o rei, tá? O rei de Israel teria que cumprir esses deveres aqui, essas obrigações. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o lerá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-los. Quais desses pecados o Salomão caiu? Peraí, deixa eu analisar. Os cavalos que não deviam multiplicar, fazer o povo voltar para o Egito e não multiplicar para si muitas mulheres, porque senão elas iam desviar o coração dele para a idolatria. Mulheres. Qual desses três ele cometeu? As mulheres. Ele tinha mais de 1000, sei lá quantas, 1000 mulheres. É? Todos eles. Todos eles? Todos eles. Voltou para o Egito, fez o povo voltar para o Egito, ele fez muitas alianças políticas, inclusive o povo voltou para o Egito, multiplicou para si muitas riquezas. Mas não foi Deus, não. Deus lhe deu riqueza, ele multiplicou mais do que deveria, que era a proibição aqui. Então, fez o povo voltar para o Egito, multiplicou para si muitos cavalos, muita prata e ouro, multiplicou mais do que deveria, e teve muitas mulheres, inclusive essas mulheres fizeram justamente aquilo que Deus disse que ia fazer. Olha só, então ele cometeu esses 3 pecados que estava a advertência aqui. Mas por que ele cometeu esses 3 pecados? Porque no verso de número 18 está escrito que ele deveria pegar essa lei específica para o rei, escrever ela, colocar do lado do seu trono e ler todos os dias da sua vida. Ele fez o que então? Deixou de ler. Consequentemente, pecou. Negligência do estudo bíblico, negligência da leitura, negligência do devocional. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Sim. Não é, irmão? Então, olha só, justamente aquilo que seria a maior recomendação, que seria você ler todo dia, porque aquilo faria com que a pessoa se esquecesse. Já pensou se todo dia a gente abre a Bíblia, todo dia de manhã, abre assim, ó, antes de tomar café ainda, abre a Bíblia assim, aí você lê lá, não fale mal de ninguém.
Vai trabalhar, sai, tal. No outro dia, não fale mal de ninguém. Vai trabalhar, tal, volta, igreja, escola, faz os afazeres, dorme, acorda. Não fale mal de ninguém. Todos os dias, irmão, a gente lê um negócio desse. Quando houvesse a ocasião, dificilmente nós iríamos fazer isso, falar mal de alguém. Que aquele negócio está vivo. Eu tinha lido naquele dia, ou todo dia. Olha só, irmãos, o que Deus está nos ensinando aqui? Que é feliz, é bem-aventurado aquele que reflete na lei do Senhor. Todo dia, todo dia, todo dia. Certo? Isso vai evitar para nós um monte de pecados. Pode ter certeza. É muito mais fácil eu ser advertido todos os dias por Deus, ou ter uma mensagem de Deus todo dia, de eu cair naquele pecado. Tá certo, irmão? Então a gente percebe aqui que a repetição. Aliás, falando então nessa questão, o capítulo de número 6 de Deuteronômio, já que a gente está no livro, vamos aproveitar para evitar a fadiga de ir para outro livro, né? É só dar uma rezinha ainda, no capítulo 6, versículo de número 1 ao 9. Veja bem. Então a recomendação de Deus aqui para o rei Salomão, no capítulo 17 de Deuteronômio, é que ele lesse todo dia. Essas advertências aí que poderia ser a vida dele outra, né, irmão? A história, o desfecho, não poderia ser outra? Não poderia a Bíblia contar a vida de Salomão como exemplo, assim, fantástico, do começo até o final da sua vida? Poderia ser outra história? Claro que poderia. Então todas as pessoas que deixam de fazer aquilo que Deus ele orienta, ordena, recomenda, eles poderiam ter sua vida diferente. Capítulo 6 de Deuteronômio, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar. Perceba as expressões: ensinar, entendimento, aprender e tal. Ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temais o Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, olha só o ouvir, pois, ó Israel, atenta, esteja atento, que os guardes para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Lá no Novo Testamento está de todo o teu pensamento, tá, irmãos? Entendimento, né? Isso, lá no Novo Testamento. Essa parte de entendimento. Isso, então tem essa diferença aqui, né? Mas olha que coisa interessante. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, e as inculcarás. Tem outra palavra aqui, outra versão. Ensine-as com persistência. Isso, que é isso mesmo, intimar, inculcar, persistir, colocar dentro da cachola, né? Então, as intimarás, a persistência, lembra da paciência? Paciência é sinônimo de perseverança, tá, irmãos? Então, quem tem paciência persevera, então é sinônimo essa questão, é por isso que a gente tem que insistir, né? De vez em quando, eu acho que agora eu diminui um pouco, mas de pouco tempo atrás aí, eu ainda brigava muito com o Mateus, dizendo assim: meu filho, quantas vezes eu já te falei isso? Quantas vezes eu já te expliquei isso? Quantas vezes? E ele ficava assim e tal, e eu brabo, Sei não. muito brabo, né? Mas aí ele poderia responder para mim, se não fosse um infante. Pai, o senhor tem que falar todas as vezes até que eu faça. Aí eu vou ter aprendido. Então quantas vezes eu te falei isso? Não importa. Importa que eu vou continuar falando. E até quantas vezes eu preciso falar para que você aprenda? Cada um é cada um. É por isso que a gente fala 1000 vezes e tem um que não aprende. A gente fala um e aprende, porque faz. Mas cada um tem então, né? É único na verdade. Então quantas vezes? Vou persistir. Até que aprenda, irmão. Até quando a gente deve instruir o menino? Até que aprenda. Até que faça. Até quando a gente deve ensinar as pessoas? Até que elas aprendam. As intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás no umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu já expliquei, versículo a versículo, expressão a expressão aqui, em outra ocasião. Lembram? Tem uma vaga lembrança. Uma vaga lembrança, né? Então eu expliquei isso aqui tudo.
Olha só, irmão, aqui é uma riqueza tão grande, pedagógica. Isso aqui é mandamento para a nação de Israel, para o povo de Deus, ou seja, para nós também serve. Tá certo? Essa pedagogia. Então vamos retornar aqui, já que tem uma vaga lembrança. Olha só, o verso de número 2. Diz lá no finalzinho que tinha que ser ensinado tudo isso todos os dias da vida, né? O verso 2. O ensino era diário por toda a vida. O ensino era diário e por toda a vida. Todos os dias ensinar. E para o resto da vida, irmãos. Essa é a incumbência que nós temos para os nossos filhos, no nosso relacionamento conjugal, para os discípulos, para as pessoas que de alguma maneira nós estamos ensinando. Todo o dia e para o resto da vida. Verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Bom, tem uma coisa muito interessante aqui, importante. Esse ensino que a gente passa para os outros deveria passar pelo coração nosso. Então a gente não pode ensinar se a gente não tem aquele ensino na nossa vida como sendo prática. Certo? Tem que passar pelo coração. No mínimo passar pelo coração. No mínimo vir na minha vida. No mínimo estar na minha vida aquilo sendo gerado de alguma maneira. Então eu não posso ensinar aquilo que eu nem estou disposto a aprender. Eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Eu não posso nem me levantar. A gente tem essa frase, né? Embora eu dou aula sentado. Mas a gente não pode se levantar para ensinar se não senta para aprender. Inclusive de manhã eu estou sentando para aprender, das 9 às 11. Uma palestra muito boa lá. Então olha só, eu deveria passar pelo ensino, né? Pelo coração de quem ensinava. No caso aqui são os pais. Verso 7. E as intimarás a teus filhos. Deveria ser incutidos na mente dos filhos. Colocado na mente. Então, de alguma maneira, de alguma forma, com algum método, a gente precisa pegar esse entendimento e fazer com que a pessoa absorva, colocar na mente dela. As intimarás. Eu gosto dessa palavra, porque intimarás, a gente está falando que a gente torna aquele ensino bem próximo da pessoa, íntimo dela, ela sabe, conhece. Né? Então, as intimarás ou as inculcarás, que é colocar dentro da cabeça. Verso 7 ainda. Então, as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Os pais deveriam falar dia a dia na família. O ensino deve acontecer dentro de casa, principiar lá, e lá tem que ser a maior escola que existe na vida de uma pessoa, irmãos. É a casa, dentro de casa, tá? Verso de número 8 e o 9 também, né? Também as atarás por sinal na tua mão, que serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. O conteúdo deveria ser escrito em lugares visíveis para lembrar. Tudo anotado, né, irmãos? Ó. Olha só, tudo anotado aqui. Vocês acham que eu vou lembrar de tudo isso? Poderia até lembrar, mas para não arriscar, eu anoto. Às vezes até lembraria, puxando na memória, mas vai que, né? Muita informação. E às vezes o computador aqui não dá conta, trava. O que acontece, amados? A gente percebe o que aqui? A gente percebe que o verso 8 está dizendo: atarás por sinal na tua mão. Olha só, o ensino, conhecimento, tudo que a gente realiza deve ser a partir dele, tá certo? Para ser um negócio consciente. Então a minha mão, a minha realização tem que ser conforme aquilo que eu sei. E eu só farei a partir daquilo que eu sei. Muito difícil uma pessoa fazer o que é correto se não sabe o que é correto. Vai fazer como? No automático? De onde veio, né? Essa ação, se não foi por conta de uma consciência ou de um entendimento? Então, a palavra de Deus tem que estar através dos meus feitos. E te serão por testeira entre os teus olhos. A palavra de Deus deve ocupar o meu entendimento, os ensinos bíblicos. Tem que ocupar o meu entendimento, a minha cabeça, a minha mente. O que Paulo disse em Filipenses capítulo número 4, verso número 8? No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, se existe alguma coisa virtuosa nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Colossenses 3,16. Habite em vocês abundantemente em toda sabedoria. Olha só, as palavras de Cristo. Só a partir disso nós falaremos uns com os outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no nosso coração. Percebam, amados, aqui tem a recomendação: as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu sei que os crentes ainda levaram isso ao pé da letra, como alguns judeus também, que faziam essas tirinhas de versículos e colocavam aqui, né, aqui na testa.
sobre as suas testeiras. Era chamado de filactérios. Jesus reprovou isso porque isso era uma forma hipócrita e não era nunca isso que Deus tinha intencionado. Então, quando diz colocará entre a tua testeira, nos umbrais da tua casa, etc., os crentes têm também um hábitozinho de colocar quadro com versículos bíblicos, né? Mas não é isso a recomendação. Não é de colocar como os judeus faziam. Jesus reprovou isso, né? Gostavam de mostrar exteriormente e tal. Tem muitos ainda que fazem isso, né? Querem mostrar que conhece Bíblia e etc e tal, mas a vida em si não é visto na vida diária, na vida familiar, na vida profissional, na vida de comunidade de fé, na vida entre os parentes, não é mostrado. E é isso que a Bíblia está dizendo. Agora é necessário nós atentarmos para essa questão, para o ensino, tá bom? Eu queria até pegar mais um texto, mas não vai dar por conta do horário. E eu quero encerrar aqui, mas eu quero que vocês me lembrem. Isso aí, escreve na